Eu Cuido do C e hoje a minha convidada também cuida do C. Esse podcast vai tratar de saúde anal, sem tabus, sem preconceitos, e hoje nós temos aqui a doutora Sonaira Alves, colega proctologista daqui de Brasília, que vai conversar conosco sobre uma medicina sem tabus e sem preconceitos. Seja bem-vinda, doutora Sonaira. Muito obrigada pelo convite, Patrícia. É muito bom participar e poder falar sobre a nossa profissão. A proctologia é uma especialidade cercada de tabus. O que te levou a você escolher essa especialidade? Na verdade, foi um incidente, eu escolhi a proctologia. Eu tive uma suspeita na época da cirurgia geral de uma lesão, um tumor na perna. E por uma semana aventou-se a possibilidade de ser, e que se fosse, eu ia precisar fazer provavelmente uma amputação. E com isso, eu renovei tudo e fui pensar sobre o que eu de fato iria fazer, porque até então eu queria cirurgia do trauma, eu adorava a cirurgia do trauma. E aí com isso eu procurei uma especialidade que conseguisse abarcar tudo. Tanto eu conseguisse operar cirurgias grandes, abdominais, mas também se por alguma aventura no futuro eu tivesse alguma limitação motora, eu poderia fazer apenas colonoscopia, cirurgias orificiais, sem perder ainda o prazer de fazer cirurgias. Então realmente é uma especialidade que abrangesse vários caminhos, né? Que não fosse talvez uma cirurgia tão pesada como trabalhar num pronto-socorro o dia inteiro, não é isso? Exatamente. Sonaira, normalmente a gente percebe que quem trabalha com a proctologia percebe que o problema às vezes não é só aquela doença. Às vezes ela vem um pouquinho mais de dentro da pessoa. Você percebe isso no consultório? Sim, o equilíbrio entre cérebro e intestino é um caminho muito curto, eu diria. Então, alterações emocionais sempre afetam, de alguma forma, o intestino, tanto para constipação quanto para diarreia. Então, isso é muito frequente no nosso consultório. Perfeito. E na questão agora, vamos puxar um pouquinho para as questões que trazem tabus para o nosso consultório, né? Vamos falar um pouquinho de HPV, HPV da região anal. O que é que você percebe desses pacientes que chegam? Eles chegam espontaneamente? Existe alguma resistência quando eles chegam no consultório? Então, HPV fala um pouquinho desse público. HPV é um assunto bem interessante, porque tanto a gente chega a pacientes que já vêm com diagnóstico, ou seja, eu já tive HPV alguma vez, estou fazendo controle agora, ou paciente que já está com uma lesão de verruga, que chega no meu consultório pensando em tratar de forma minimamente invasiva, mas também tem o preventivo anal, que aí eu faço de fato em todos os meus pacientes que fazem relação sexual anal, que é a coleta do citológico para a prevenção, e aí eu acabo descobrindo lesões em pacientes que não sabiam que tinha, mostrando a importância aí da parte preventiva do nosso ambulatório também. Então, o paciente vai só para consulta de rotina, e eu sempre peço também as ISTs, gonorreia, clamídia, e o PCR de HPV, para a gente poder saber disso. Isso é curioso, né? Porque existe o famoso Papa Nicolau, a prevenção da parte ginecológica. Acho que da parte anal, isso aí, acho que poucas pessoas sabem disso, né? Que você consegue colher esse preventivo na região anal. Sim, o preventivo, ele ainda não está instituído no SUS, mas na Sociedade de Proctologia já é uma orientação que a gente faça. O preventivo anal, ele deve ser indicado para todas as pessoas que fazem relação sexual, homens que fazem relação sexual anal, também paciente HIV, paciente transplantado, imunossuprimidos. E uma coisa interessante é que mulheres que não fazem relação sexual também têm indicação de coleta. E nesse caso é para as pacientes que tiveram lesão no colo do útero de alto grau, precisaram talvez passar por uma conização, ou chegaram a ter o câncer de colo do útero. Então, nessas pacientes, mesmo que ela não tenha relação sexual na vida, nunca teve relação sexual anal, elas têm indicação da coleta. Perfeito, porque a gente sabe que existe essa relação que poucas pessoas sabem, né? Da relação do HPV com o câncer de canal anal, câncer do colo do útero, câncer de pênis e câncer de vulva, né? Então isso é importante realmente saber que existe essa prevenção e que às vezes as pessoas não estão sabendo que isso acontece. E essa chegada do paciente do consultório, ele tem, que você percebe, né? Porque eu percebo às vezes o paciente vem, ele tem uma certa resistência em ser examinado. E aí eu sei que você tem essa conduta bem acolhedora no consultório. É difícil quebrar essa barreira do exame? Do exame físico. Do exame físico, né? Eu não tenho tanta dificuldade assim, primeiro porque eu sou mulher, isso facilita bastante. Então, em relação ao público LGBTQIAP+, que eu realmente atendo,
Como ele chega no consultório, é um papo, uma consulta, eu vou perguntar sobre absolutamente tudo, dos seus hábitos de relação sexual, quais são as coisas que ele faz em casa, se usa camisinha, se não usa, se usa PrEP, se não usa. Então, quando eu venho com esses termos e uma abordagem onde eu sei o que ele faz e eu sei o que está acontecendo, isso acaba por quebrar o gelo, porque ele fala assim, essa pessoa sabe do que eu estou falando. E ela está me acolhendo. Então, ela sabe me recebendo na minha realidade. Ela sabe do que eu passo, o que eu vivo, então ela vai poder me ajudar de forma mais adequada, porque ela realmente conhece do que está falando. Mas agora vamos trazer para o pessoal, que eu sei como é, fala para a gente como é esse exame. Então, o exame físico é uma coisa importante que não precisa fazer lavagem intestinal, até porque muitas pessoas nem sabem como fazer esse tipo de lavagem. Alguns pacientes fazem, isso é bem interessante. No consultório, a pessoa vai usar um aventalzinho, tirar só a parte de baixo da roupa, calça e cueca, calça e calcinha, e ela fica de lado, de bandinha, tipo de conchinha. Eu gosto de falar muito essa expressão para eles saberem que é uma coisa muito simples. De conchinha mesmo, ali, exame físico numa maca. Não tem sedação, nenhum tipo de dificuldade em relação a isso. Primeiro eu vou examinar, olhar por fora ali a região. Depois eu faço um toque retal, que é com um lubrificante, né, uma xilocaína. E por último a gente passa um anoscópio. O anoscópio é um aparelhinho bem pequeno, assim, mas que eu consigo observar o canal anal ali até 4, 5 centímetros e identificar lesões que o paciente não vê. Às vezes ele não consegue sentir com o próprio dedo, e eu, com a expertise, né, em relação ao toque, a gente consegue perceber lesões muito pequenas que o paciente não vai conseguir ver, além de poder também visualizar. E aí, claro, se tiver alguma lesão, a gente vai tratar. Eu falo sempre para o paciente, eu fiz, olha, o exame não dói, nós temos a delicadeza e o cuidado para te examinar sem te machucar. Porque o que eu percebo é isso, o paciente está com medo de ser machucado. Eu falo, não preocupa, a gente tem técnica para fazer o exame, passar esse espéculo, né, que é esse aparelhinho, que eu falo sempre, existe o espéculo ginecológico, existe o espéculo anal. O espéculo anal é diferente do espéculo ginecológico e a gente tem toda uma técnica para passar isso sem te machucar. Porque é isso, o paciente às vezes ele tem medo de ir no prócto porque ele tem medo de ser examinado. E por isso queria que a gente conversasse um pouquinho que esse exame é indolor. Esse exame você vai conseguir ver o que o paciente tem para vir, né? Venha para o consultório para a gente examinar. E agora vamos pular um pouquinho para frente, tratamento. Eu sei que você é boa nas tecnologias, nessas novas tecnologias, e eu sei que a gente tem um laser. Fala um pouquinho para a gente do laser no tratamento do HPV e o que é que você falaria para esse paciente, qual o benefício que ele vai ter ou não em escolher essas novas tecnologias para estar tratando esse HPV dele. Então, essa é uma coisa muito interessante, a gente esteve falando bastante sobre isso, inclusive no último congresso brasileiro que a gente teve em São Paulo, mostrando a equivalência. Então, hoje o laser de CO2, ele traz a mesma eficácia que a utilização do bisturi elétrico, só que com enormes vantagens. Então, eu acho que essa é a principal coisa. Ele funciona da mesma forma, a taxa de cura é a mesma, ou de recidiva também é a mesma em relação ao bisturi elétrico. Porém, quando você usa o laser de CO2 para vaporizar essas lesões, a gente não aprofunda, fica só na epiderme, não entra na derme. Então, com isso, você não causa dor no pós-operatório, o paciente consegue que a cicatrização seja mais rápida, o paciente não fica com cicatrizes na borda do ânus, porque pensa, o paciente que tem múltiplas lesões, múltiplas verrugas, se eu utilizo o bisturi elétrico convencional, ele vai ficar com várias cicatrizes, então a autoestima, tudo isso influencia. Então, hoje, a gente consegue mudar a experiência do paciente pela forma diferente de tratar. Com certeza, com o laser de CO2 a gente consegue fazer toda a vaporização apenas com anestesia tópica. Olha. Então eu peço o paciente para passar um gelzinho manipulado de anestésico, 30, 40 minutos antes, e eu consigo vaporizar aquelas verrugas superficiais na pele só com isso. E também no canal anal eu consigo fazer apenas com o spray de anestésico. Então o paciente consegue fazer todo o tratamento sem passar por nenhuma agulhada, que é o medo da agulha. Então você consegue anestesiar tudo, tratar tudo. Esse paciente consegue voltar à sua atividade sexual também muito mais cedo do que com o bisturi elétrico, porque a recuperação é mais rápido, além de evitar que cause fibrose no canal anal, porque a fibrose é tipo uma cicatriz. Quando os pacientes às vezes fazem com bisturi elétrico convencional, ele fica com uma cicatriz. E essa cicatriz pode atrapalhar ele no futuro a ter uma relação.
Pode dar Então, até fibrose, pode né? dar A fibrose. cicatriz E igual a aí, Mikeloid. com o laser, você não tem isso. Você não tem essa cicatriz. Então, mais um benefício além de cicatrização precoce, sem cicatrizes de fato, recuperação rápida, menos dor. Então, tudo são vantagens que você consegue dar para esse paciente. Perfeito, gente. Então, olha, tenta não ficar em casa percebendo que tem uma verruga na região anal, percebendo que tem alguma coisa diferente. Veja só, tratamento, anestesia tópica, a tratamento, você vai para casa, você tem retorno precoce às suas atividades. Para que guardar um HPV, doença, um vírus na região anal? Não precisa disso, gente. Hoje a gente tem como te tratar de forma menos agressiva, menos invasiva, menos dolorosa. Só está esperando você tomar a coragem de ir lá no consultório, conversar comigo ou com a Sonaira, né? E claro, tá sem aí. contar que essas lesões, elas vão virar câncer, né? A progressão é essa. Então, não é só o fato de ter verruga. A verruga é um problema, claro, o paciente pode sentir dor, sangramento, mas ela também pode evoluir para algo mais grave, que é o câncer de canal anal. Olha aí. Agora vamos, mais um pulo agora. Vamos falar agora, sabe de quê? Eu lembrei do laser, agora eu lembrei do plicoma. Tão famoso plicoma. O tão famoso plicoma, né? E eu queria que você chamasse a atenção pessoal a questão de plicoma e hemorroida, porque o pessoal chega num consultório achando que é um plicoma, às vezes chega num consultório achando que é hemorroida, e às vezes pode ser os dois, né? Pode ser os dois. Então, isso realmente é um pouco difícil para o paciente fazer essa diferenciação. Eu realmente acho que precisa ser examinado, tem um exame físico para um especialista, para saber qual é o tipo de fato. O plicoma, ele é só uma ruga, um excesso de pele, uma dobra de pele na borda do ânus. E já a hemorroida não, é um tecido muito mais complexo, junto com o tecido conjuntivo, os coxins hemorroidários. Então, ele tem vascularização associada, vasos dilatados. Eu falo sempre que tem umas veinhas dilatadas. Exatamente isso. Então, é totalmente diferente, tanto pelo volume em relação àquilo, um esforço que aumenta, e tem outros fatores que você consegue. Mas na visualização, você consegue identificar e separar um do outro. Então, excesso de pele, na maior parte das vezes, não é câncer, não é HPV, e muitas vezes, que assim que eu falo sempre é que isso aqui é uma consequência de um processo inflamatório que você teve na região anal. Então, o plicoma, na maior parte das vezes, o plicoma por si só, é essa dobrinha de pele, que você teve, a pessoa normalmente teve uma inflamação na região anal, essa inflamação gerou um inchaço naquela região. E o que acontece nessa pele da região anal quando incha? Esse é meu roteirinho aqui do consultório. Eu falo para o paciente, ó, essa pele descola e infelizmente ela não gruda mais. Que é diferente, como a Sonaira explicou, quando tem hemorroida, né? Porque quando tem hemorroida tem mais coisa aí. Mas mesmo assim dá para tratar com laser no consultório, não dá? Com certeza. E do plicoma eu também faço uma explicação bem semelhante em relação a isso, em relação a ela é sempre uma consequência, né? O plicoma é uma consequência de anos de lesões ali na borda do ânus. Seja por fissura, seja por crise de trombose hemorroidária que depois sobrou a pele, principalmente com a trombose, porque é o inchou e desinchou, inchou e desinchou. E a pele não gruda mais. E aí engordou e emagreceu, a pele já não volta mais para o local. Além do que a gestação também é uma das principais causas para isso, justamente por causa do inchaço que dá na borda do ânus ali no final, no terceiro trimestre da gestação. E também pode gerar o plicoma, mas independente, sendo plicoma ou sendo hemorroida, você pode tratar com um laser de CO2, justamente para trazer um melhor resultado estético. Mas não é uma doença grave, né? O pessoal chega no consultório achando que plicoma é câncer. Plicoma não é câncer. É uma doença benigna, tá certo? E que gera outros desconfortos, né? Porque às vezes a gente tem um paciente que vem no consultório queixando de que coça, que incha de vez em quando, que quando usa aquela calcinha, principalmente a mulher, inflama. Então, gente, hoje a gente tem como tratar isso. Sim, e é uma coisa que as pacientes chegam muito agora no consultório, talvez pelo tanto de vídeos que a gente faz, vem falando bastante sobre o assunto, a gente está quebrando aos poucos as barreiras e chegando nos pacientes que realmente precisam, porque as pacientes chegam no consultório falando que tem isso há muito tempo. Eu tenho isso há 5 anos, eu tenho isso desde a minha última gestação. Quantos anos tem seu filho? 11 anos, 15 anos, 20 anos? Isso. Então, isso é uma coisa que me incomodava, mas eu não sabia que podia procurar ajuda, ou então eu já fui a algum outro profissional e disse que isso não tem solução, isso não tem jeito, e tem solução. O plicoma, independente do motivo pelo qual você quer, que eu falo isso muito para o paciente, quem decide tirar o plicoma não sou eu. É você que decide se quer ou não tirar, o quanto aquilo lhe incomoda. Porque eu tenho desde pacientes que têm um plicoma grande e que não sentem absolutamente nada e que aquilo não faz diferença na sua vida, então não deve fazer nada.
E desde o paciente que tem um plicoma bem pequenininho e aquilo já incomoda bastante, inflama, tem dificuldade de higiene, o paciente sente um incômodo, às vezes só do tocar ela já sente uma certa repulsa com o próprio corpo, o que é ruim, e além da dificuldade, às vezes, da relação sexual, que algumas também relatam em relação ao plicoma. E o que eu percebo, sabe o que é? É que elas ficam surpresas quando a gente fala quão simples é retirar isso aí no consultório. Isso elas se surpreendem. Doutora, eu achava que eu ia ter que internar, ia ter que ficar internada, às vezes, até mais de um dia, porque eu disse, doutora, vou ficar internada quantos dias? Eu falei, não, isso aqui é anestesia local. Então, assim, como eu posso tratar isso de uma forma tão rápida e ninguém nunca me explicou isso, ninguém nunca me disse isso? Que eu acho que é isso aí que a gente precisa trabalhar com outros colegas, às vezes o público, os ginecologistas, às vezes que observam isso aí, e a paciente às vezes tem um desconforto, encaminha para a gente tem como orientar e ver qual é o melhor tratamento, ver se vai operar com laser, vai operar com outra tecnologia, mas a gente vai beneficiar. E essa questão, de fato, o plicoma coça, o plicoma às vezes incha, o plicoma às vezes dá muito desconforto. Tem mulheres que na época que vão para a praia, que ficam usando o plicoma, voltam dizendo, meu Deus do céu, e como você falou, convive com isso anos e anos e anos, e quando na realidade ninguém nunca contou para elas que era super simples realizar. É uma vantagem muito grande em relação ao bisturi elétrico laser de CO2. Inclusive, é uma das coisas que eu falo muito para o paciente, assim, por que antigamente, vamos dizer antigamente, bem antigamente, não se fazia muito a retirada do plicoma? Porque a gente não conseguia entregar bons resultados com o bisturi elétrico. Quando a gente usava o bisturi elétrico, retirando esse plicoma, muitas vezes ficava uma fibrose, ficava uma cicatriz, porque o bisturi elétrico entrega uma energia muito grande, acaba queimando muito ali o tecido. Quando a gente usa o laser de CO2, eu consigo retirar o plicoma sem formar um novo plicoma ali naquela região, formando uma cicatriz boa, uma cicatriz bem feita, entregando um resultado tanto estético que funcional adequado para aquela paciente. E claro, quem fala após a cirurgia, doutora, eu passei a mão e agora não sinto mais nada. Eu percebo, eu vejo o alívio que é para essa paciente, uma coisa que parece tão simples, a própria higiene. E a gente teve uma disruptura, né? Para mim, a proctologia, nos últimos, acho que 3 anos, talvez 5, mas mais fortemente nos últimos 3 anos, acho que a proctologia ela deu um pulo com essas novas tecnologias, com esses novos tratamentos, e que, infelizmente, a gente tem outras especialidades que não sabem que a gente consegue entregar melhor resultados, com mais conforto para os pacientes. Porque, assim, não é só na questão do laser, tem um laser de diodo, tem radiofrequência. Hoje, a proctologia, vamos até dizer, a proctologia moderna, né? A proctologia moderna. Hoje, a proctologia, ela se comporta completamente diferente de alguns anos atrás. Então, hoje, a gente tem muito mais para entregar para o paciente que vem para o consultório. E tanto a Sonaira quanto eu, nós estamos preparadas para estar levando isso para quem tem essa necessidade. Basta você criar como é que eu posso te falar? Quebrar essa barreira. Quebrar essa barreira do exame físico, talvez, ou do medo, às vezes talvez do medo do pós-operatório, ou mesmo da cirurgia. São procedimentos que são feitos em consultório, apenas com anestesia local. Você faz e vai embora, não precisa de acompanhante. Então, assim, é uma coisa muito tranquila. Você pode sair de lá dirigindo, viajar na sequência. Eu recebo alguns pacientes de fora do estado, então elas vêm, operam e viajam e vão embora no dia seguinte. Então, assim, é uma coisa muito mais tranquila porque é quase um procedimento ambulatorial. Uma mensagem, o que é que você falaria para a gente que dessas pessoas que sentem, claro que eu já falei um pouquinho, mas você coloca aí a sua opinião, dessas pessoas que sentem alguma coisa na regional que ainda tem esse medo? Eu acho que é difícil porque cada um tem um medo por um motivo específico. Mas o que eu posso dar para vocês, oferecer, é o acolhimento, né? Hoje em dia, eu acho que cada vez mais na Procto, a gente tem sido um pouco mais acolhedor. Acho que metade da consulta é acolher o paciente. Acolher o paciente. Você acolheu, você consegue... Porque o exame físico é a parte final, é acolher, saber entender, respeitar as suas dificuldades, até as suas dificuldades em estar ali naquele momento. Então, o paciente chega, atenta, né? chega nervoso no consultório, então tentar conversar, acalmar ele um pouco, até chegar de fato para o exame físico leva um tempo. E eu acho que é realmente acolher, saber que cada um vai ter uma dificuldade diferente, uma queixa diferente, e não ignorar as queixas, porque também eu tenho pacientes que chegam no consultório e falam assim, doutor, eu não gosto disso porque eu acho isso feio. Posso tirar? Pode.
Isso é também um sintoma. Então, a estética, hoje em dia, não é mais visto como algo banal. Sim. Entendeu? É autoestima, Se te é incomoda, bem-estar, é incômodo com o seu próprio corpo, é relação sexual, é paciente que não faz nada, só faz no escuro porque tem medo que alguém veja o plicoma dela. Pior, Entendeu? que É um tipo de queixa que chega no seu consultório. E eu não posso simplesmente ignorar e dizer assim, ah, não, isso não é motivo. Claro que é. Hoje em dia, na Procto, a gente está aberto, na verdade, cada vez mais, a acolher e saber exatamente o que o paciente quer, o que o paciente precisa. E o que ele precisa, eu vou tentar fazer a melhor forma ali para conseguir o objetivo. E essa questão, né? Melhorar a autoestima, melhorar o poder que você pode ter do seu corpo. E porque, assim, uma coisa, falando agora, eu queria te perguntar o que é que você falaria para os outros colegas que não valorizam essa queixa. Porque eu já tive paciente chegar no consultório e dizer, doutora, eu já fui em 2 proctologistas tentando tirar essa pelinha, né? E eles disseram que não era nada. Então, isso eu falo muito brigando com os coleguinhas, mas em relação a isso, eu acho que vocês pararam no tempo. As pessoas que agem dessa forma pararam no tempo. Eu não acho que todo mundo tem que fazer, não é obrigado todo mundo a fazer, do mesmo jeito que na Procto nem todo mundo faz cirurgia grande, nem todo mundo faz cirurgia de endometriose. Você pode escolher o seu nicho de trabalho sem nenhum problema, mas é sua responsabilidade acolher a todos. Então, assim, se você não faz, não tem problema, mas diga para o paciente quais são as opções que ela tem, indique quais são os colegas que fazem. Né? Você não faço, mas vai para fulano que fulano faz. Fulano faz, fulano consegue entregar um bom resultado, vá para ciclano, para fulano, vá para Patrícia, vá para Sonaira, que fazem isso, assim, mas não diga para o paciente que isso não é nada. Assim, dizer isso invalida a sua dor, entendeu? Eu acho que esse é o maior problema. Não é o problema o colega não fazer. O médico, o paciente entende super bem. Ele não dá caminhos para o paciente resolver o problema dele, resolver aquele desconforto que está ali há um tempão, né? O paciente entende o médico não fazer, do mesmo jeito que eu não faço algumas coisas, entendeu? Mas eu vou encaminhar. Eu acho que a maior dificuldade que o paciente tem é na invalidação da sua dor. Dizer que aquilo não é nada. Esse é o problema, não é você não fazer. E ele dói, ele sente doer. Ele sente doer. Ele sente doer porque a queixa dele, que é algo profundo, não é valorizada. Exato. Eu já vi pacientes chorarem no consultório. Dizer, doutora, ele disse que não era nada, mas isso aqui eu não consigo, tá impactando na minha vida sexual. Impacta mesmo, né? Dependendo do que seja, impacta até no público LGBT, isso aí. Mas impacta mesmo até as mulheres reclamam muito, assim, mesmo para a relação sexual vaginal. É por causa do incômodo da visualização. Entendeu? Assim, dependendo do que for feito, dependendo da posição. Então, não precisa ter relação sexual anal para você querer tirar um plicoma. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Conversar sobre a saúde anal não é vergonha. Conversar sobre a saúde anal é importante, tá certo? A gente tem que desmistificar essa questão da gente não falar sobre a saúde anal. E esse podcast existe exatamente para abrir espaço onde antes existia silêncio. Onde antes existia, onde você não podia conversar. Doutora Sonaira, uma mensagem final para o nosso público, já agradecendo a sua presença. Agradecer a Patrícia pelo convite, mas eu acho que a parte importante a sua dor tem que ser ouvida, você deve procurar um profissional que possa acolher, que possa te dar opções e fornecer o melhor para você, mas que eu acho que não deixe passar desapercebido, não fique em casa esperando e mantendo ainda um desconforto, sendo que você pode procurar ajuda. Procure um especialista. Pessoal, esse podcast, Eu Cuido do Ser, existe para desmistificar, para trazer vocês assuntos que antes não eram tratados com responsabilidade, consciência, com humanidade. Doutora Sonaira, muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada.